Olá, bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bênção estarmos juntos hoje, mais um dia na presença de Deus. Você que está ouvindo o devocional de fé, eu desejo a você um dia cheio da presença do Senhor. Um dia onde Jesus resplandeça a sua luz sobre a tua vida. Que o Senhor traga paz e direção para o teu caminho. Ontem nós meditamos aqui no devocional, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. E hoje eu quero meditar no próximo versículo, versículo 17. Mas eu vou ler novamente o 15 e o 16 e então ler o 17, pois é uma sequência e você vai entender a lógica do que a Bíblia está falando. Diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, ontem nós meditamos um pouco aqui sobre a bênção, o presente de Deus que é o tempo. E que o tempo é um recurso escasso em nossa vida. Então devemos cuidar bem do nosso tempo. Como diz no texto aqui, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo. Devemos fazer um bom uso desse recurso. Mas na sequência, Paulo vai dizer qual é a forma certa de usar o tempo de vida que temos nessa terra. Para não sermos insensatos, só tem um jeito. E esse jeito é procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, você e eu estamos aqui nessa terra, estamos vivos, Deus nos deu a vida, mas isso tem um propósito. Nós não existimos por acaso. A palavra de Deus nos diz no Salmo número 103, que quando nós éramos gerados no ventre de nossas mães, ali sendo ainda formados, o Senhor nos assistia e Ele escrevia no seu livro os nossos dias. Ou seja, antes de nascermos, Deus já tem um propósito para a nossa vida. Deus tem uma vontade para a nossa vida. Tem algo que Deus deseja realizar através de nós e em nós. Então, tentar compreender a vontade do Senhor é o segredo para viver uma vida sábia. Porque aí eu vou usar o tempo que eu tenho, a vida que eu tenho, os recursos, os dons, os talentos que Deus me deu do jeito certo. Se encaixando no plano do Senhor. Nos encaixando na vontade do Senhor. Domingo, Deus me deu uma palavra, eu compartilhei com a igreja e me veio algo ao coração e eu falei para a igreja. E eu nunca havia pensado desse jeito, mas me veio isso ao coração. Eu quero compartilhar aqui com você. Qual a diferença entre o paraíso e o mundo que nós vivemos hoje? Qual a diferença entre o paraíso, criado por Deus lá no início, e o mundo de hoje? E certamente você vai pensar assim, a diferença está que o mundo de hoje é caótico, é uma bagunça, cheio de maldade, violência, desigualdade, coisas erradas, e o paraíso era perfeito. Lá não havia maldade, não havia erro, não havia sofrimento, não havia tristeza. Pois eu vou dizer para você qual é a diferença bíblica entre o paraíso e o mundo de hoje. E a diferença é que no paraíso era feita a vontade de Deus. E no mundo de hoje é feita a nossa vontade. Queridos, o segredo para viver uma vida abençoada, uma vida próxima do paraíso, é viver a vontade de Deus. Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz o seguinte, que nós devemos deixar Deus renovar a nossa mente.
Nós devemos não nos moldar a este mundo, mas ser renovados no nosso entendimento para que possamos viver aquela vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, tudo que Deus deseja, que a vontade dele é bom, é perfeito e é agradável. Deus tem conserto, Deus tem paz, Deus tem alegria. Só que para viver isso, precisamos entender a vontade de Deus. Precisamos aquietar a nossa alma para poder compreender a vontade do Senhor. Então, se tem algo que nesses últimos dias de 2025 você deveria fazer, é parar tudo e se perguntar: será que estou vivendo a vontade do Senhor? Será que estou vivendo os planos de Deus? Será que o que eu estou fazendo está dentro do plano de Deus? E aí você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Amanhã eu vou falar com você sobre como ouvir a voz de Deus. Amanhã, no último devocional de 2025, eu vou falar sobre isso. Como ouvir a vontade de Deus. Como ouvir do Espírito Santo qual é a vontade de Deus. Porque se eu viver a vontade de Deus, eu vou ser feliz. E nós queremos e precisamos, desse sentido, desse propósito para a nossa vida. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor não desiste de nós, inclusive não desiste de se revelar a nós. É maravilhoso saber que o Senhor se revela, que o Senhor fala, que o Senhor se importa conosco. Isso é maravilhoso, Deus, e nós queremos hoje compreender a Tua vontade, queremos entender os Teus planos, não queremos viver tateando no escuro, procurando no escuro algo que nós não sabemos onde está, de onde vem. Não, Senhor, nós queremos andar na direção certa. Precisamos andar na direção certa. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Pedimos, ajuda-nos, capacita-nos e fala conosco. Mostra-nos a Tua vontade. É isso que pedimos, Senhor. Queremos viver a Tua vontade. Desejamos viver a Tua vontade. Abençoe esse amigo que nos ouve, essa amiga. Dá a cada um sabedoria para viver a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe o devocional, abençoe pessoas para que também entendam a palavra de Deus. Amanhã estaremos juntos.